Deuteronômio 28, um texto bastante conhecido nosso. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, nós vamos ler tão somente até o verso 14, que é o nosso foco nesta manhã. Amém? Deuteronômio 28. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviar de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, ou para os servires. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo, ela será elucidada. Para tanto, nós pedimos que o teu favor, que a tua graça, que a unção do Senhor esteja sobre nós, e o Senhor nos ajude por mais uma vez, que eu seja bem sucedido nessa empreitada que é ensinar a tua palavra. Ajuda-nos, que cada coração esteja convergido, Senhor, para um só ponto, o foco, a proteção que tu tens para nós. Qual é o sentimento do teu coração, o que o Senhor quer que nós façamos? Que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que a tua presença continue intensa neste lugar. É a minha, nossa oração, no nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nosso tema nesta manhã, Davi, é princípios. Princípios. Nós temos aqui um texto bastante conhecido nosso, Deuteronômio 28, aonde Deus ele está externalizando, os seus princípios. Nós sabemos que o maior princípio de Deus é o amor. Você pode dizer isso? O maior princípio de Deus é o amor. Por conta do amor de Deus, Ele criou a terra, o céu, Ele criou os homens, nos fez coroa da criação, tem perdoado os nossos pecados. Ele nos amou de tal maneira que entregou Jesus, o seu único Filho. Então, o maior princípio que a gente precisa focar e também internalizar é esse princípio maior, que é o amor, E quando nós falamos de Deuteronômio 28, nós precisamos entender que antes dessas regras, dessas leis serem editadas, compartilhadas, nós sabemos que primeiro
Antes de Deus criar normas e regras, Deus tem os seus princípios. Deus tem os seus princípios. É da onde tudo é extraído, toda regra, todo ordenamento. Se você vai fazer uma regra na sua casa, na conduta com os seus filhos, antes de você, na verdade, imprimir qualquer lei ou qualquer regra, você primeiro tem esse princípio. O que você quer alcançar com isso? Qual é a finalidade desses princípios, sejam eles princípios morais, éticos, espirituais, né? Então, nesse momento, Deus está dizendo o seguinte para Israel: você quer ser abençoado? Eu deixei as regras e você precisa a cada dia, né, fazer cumprir esse ordenamento. Você precisa a cada dia entender que antes da promessa existem princípios. Diga para o seu irmão: antes de Deus te fazer promessa, existem princípios que nós precisamos seguir como um limite, ou como uma regra para Deus nos abençoar na terra dos homens. É isso que Deus está dizendo a Israel. Se você ouvir e obedecer, né? E se você realmente andar na minha presença, eu vou te ajudar em todas as áreas da sua vida. Eu vou tirar todas as suas preocupações. Durante o seu percurso, eu vou tirar os percalços, eu vou tirar aquilo que te incomoda. Se você obedecer a minha voz, ouvindo-a e colocando em prática, eu vou te abençoar na terra dos homens. O que nós mais anseiamos enquanto homens comuns, mortais, simples mortais, é sermos bem-sucedidos na terra, sim ou não? O que nós desejamos é que tudo nos vá bem, que o Senhor nos faça pessoas prósperas. Primeira prosperidade é no campo espiritual, né? Porque não há prosperidade maior se não houver uma prosperidade espiritual, a gente conhecer Deus, sabermos quem Ele é, quem nós somos para Ele. Então, nós acreditamos que nesse texto Deus está dando para Israel, assim bem como para nós, o caminho para a gente ser bem sucedido. E quando a gente observa as leis do Senhor, a gente vai ver que ao longo da nossa caminhada Deus vai nos abençoando. E a gente precisa entender o seguinte: as regras, elas podem ser mudadas. As leis, quando elas são conflitadas, né? Nós sabemos que no ordenamento jurídico você tem a Constituição como regra maior, lei maior. Você tem as leis federais, estaduais, municipais, e quando elas entram em conflitos, qual é a lei que prevalece? A Constituição, a que está em cima, a lei supra, né? Então, nós entendemos que as leis, elas podem serem conflitadas ou confrontadas, mas os princípios não, porque o princípio, ou os princípios, é da onde tudo emana. Tudo aquilo que você anseia fazer para Deus, antes de você observar regras, você precisa observar princípios, né? Nós poderíamos chamar de princípio, que princípios são valores, né? Universais. Aquilo que nós defendemos aqui no Brasil é defendido na Europa, é defendido nos Estados Unidos, é defendido em todo o mundo. Então nós queremos dizer que quando Deus Ele traz Deuteronômio 28, o desejo de Deus era ter um relacionamento perfeito com o seu povo. O desejo de Deus era que Israel fosse um paradigma, um modelo a ser seguido. As nações precisavam vir a Israel e querer saber de Israel, do povo dele, qual era o segredo, né, do seu sucesso, qual era o segredo, né, da sua maneira de viver em sociedade. Quando Deus edita lá o Pentateuco, as leis, os povos que não tinham leis ficavam maravilhados com Israel. Como vocês conseguem viver, né, aí resolvidos, vivendo em sociedade de uma forma política, uma forma social, que quando há danos existe uma forma de se reparar aquilo que foi danificado, aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado. E a gente encontra Jesus quando
entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus e ele diz para Jesus: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes, e vou pegar metade da minha fortuna e vou dar para os pobres. É claro que Zaqueu estava observando uma regra, porque a lei dizia sobre isso. Mas quando Jesus ouve isso de Zaqueu, né, Jesus fica maravilhado com Zaqueu, porque aquele era o seu primeiro dia. Zaqueu não só atentou para as leis do Senhor, mas ele atentou para algo maior do que as leis, do que a letra. Zaqueu entendeu que toda essa palavra existem princípios que Deus quer que nós sigamos. Você diz amém? Amém. Quando Jesus veio nos comunicar a sua palavra, ele veio exatamente para que nós vivêssemos uma metanoia, uma transformação. Romanos 12 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nós encontramos um conceito de princípio. Primeiro momento da existência de algo, ação ou processo inicial, conjunto de normas ou padrão de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. Princípios, leis morais, valores que o indivíduo considera adotar de acordo com o que diz a sua consciência. Honestidade, princípio moral, honestidade, bondade, respeito, virtude, determinam o sentido moral de cada indivíduo. São valores universais que regem a conduta humana. Quando nós ficamos tão somente na lei, né? Até porque o Antigo Testamento, em razão da vida de Jesus, Jesus disse: este é o Novo Testamento do meu sangue. O que Jesus estava dizendo acerca do seu sangue? Jesus estava abolindo a lei? Não. Jesus estava aperfeiçoando aquilo que de alguma forma, em razão do homem, estava ineficaz. A lei, ela não conseguia restaurar o homem. A lei não conseguia trazer o homem para Deus. A lei, por ser rígida, e o homem, por não poder se enquadrar na lei, a lei começou a se tornar algo ineficaz. Então Deus estava buscando algo melhor para nós. Porque Deus sempre buscou algo melhor? Porque Deus nos ama. E Deus quer que nós sejamos pessoas entendidas. Deus não quer que nós sejamos um povo legalista, né? A legalidade hoje está espalhada por todo mundo, mas Deus quer que nós sejamos pessoas de princípios, né? A humildade, a honestidade, a fidelidade. Me lembro de uma história de uma empresa muito bem sucedida. Ela bateu todas as suas cotas e ela, naquele ano, cresceu mais de 30%. Então o dono daquela empresa resolveu premiar os diretores e toda aquela diretoria macro, né? Os grandes diretores, e reservou para eles 10 dias, que eles pudessem ir para um lugar onde eles pudessem sair do país e poder viver um tempo de descanso. E todos eles foram, mas eles só foram os homens, né? Suas famílias não foram. A empresa só deu isso para eles, que era uma maneira de gratificá-los. Quando eles estavam ali, basicamente um total de 10 diretores, um deles, vivendo aquele momento de liberdade, um deles disse: a gente poderia, né, aproveitar a nossa noite para a gente festejar, a gente merece, né? Ninguém é de ferro. Eu conheço um lugar onde a noite é livre e a gente tem liberdade para fazer o que quer. O que vocês acham? E eles começaram a concordar, até que um disse assim: olha só, se vocês quiserem ir, eu não vou ir. Por quê? Porque não está certo. A minha esposa está lá na minha casa, cuidando dos meus 2 filhos, né? E ela tem me abençoado. Se eu estou vivendo esse momento, eu devo pelo menos 50% desse momento à minha esposa,
eu acho que não é certo eu trair a minha esposa, porque se eu trair a minha esposa, um dia eu vou poder trair cada um de vocês. Cada um deles ouviu e desistiram daquela noite de liberdade, porque eles entenderam que se eles fossem, e que se ele traísse a sua esposa e os seus filhos, ele poderia trair qualquer pessoa. Vocês estão comigo? Amém. O que ele estabeleceu naquele momento? Princípios da fidelidade à sua esposa. Ele estava longe, fora dos olhos dela, mas o seu princípio fez com que ele não saísse ou quebrasse uma regra. Se nós entendemos que princípios algumas vezes vai nos nortear e vai nos trazer leis e regras, nós sabemos que esse princípio ele tende a nos levar a ser bem sucedido em qualquer lugar. Você pode estar fora longe da sua esposa, longe dos seus filhos, mas quando você fala do princípio da fidelidade, ele é universal. É isso que Deus, na verdade, em todo o tempo buscou de Israel, que Israel pudesse fidelizar. E Deus agora dá o cronograma, e Deus agora abre o coração deles, e Deus agora está dizendo o seguinte: olha, o que eu quero que vocês façam é que vocês me obedeçam, até porque vocês não vão me obedecer tão somente porque eu estou impondo isso. Muito pelo contrário, eu fiz de vocês um povo. Vocês estavam escravos, assim como nós estávamos no mundo, perdidos, irmãos, envolvidos em tantas coisas, nas nossas noites, sem regra, sem leis, sem princípio, moralmente decaídos, espiritualmente mortos. E o Senhor foi lá e teve misericórdia de nós, nos fez de nós seu povo, nos deu um nome e sobrenome. O Senhor colocou em nós a sua glória, o seu favor, escreveu o nosso nome no livro da vida. Como não fidelizar esse ato de Deus para conosco, que nós não estamos baseando em leis, mas estamos baseando em princípios, e o amor de Deus é o princípio maior. O que nós, amém, que nós precisamos que Deus nos dê intensamente amor a Ele, amor por Ele, amor pela nossa casa, amor pelo casamento, pelos filhos, pelos netos, amor pela igreja, amar o teu irmão com o amor de Jesus. Não é isso que diz o radical, Mas quantas vezes nós quebramos essas regras? Quantas vezes nós quebramos essas leis? Se a gente quebra regras, há muito tempo os princípios foram abandonados. Vocês estão comigo? Aleluia. Você diz aleluia. Os princípios de Deus são eternos. Princípios não se negociam. Diga isso, seu irmão. Princípios não se negociam. Regras, algo muito importante para qualquer coisa, mas se eu precisar negociar, farei. Tipo, Deus mandou, onde está registrado, Êxodo, põe lá para mim, Êxodo, capítulo 20, Êxodo 20, versículo 8, põe para mim. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso foi dado como regra, como lei, Jesus veio e começou a curar no sábado. Jesus veio e começou a fazer milagres no sábado. E eles começaram a entender que Jesus estava quebrando o quê? Regras, leis. E Jesus começa a orientá-los. Eu vou te mostrar onde está. Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28. Jesus começa a dizer para eles que o princípio está acima das leis. Diz o texto: e aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês
por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade, teve fome, eles que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de habitar, sumo sacerdote comeu os pães da proposição. Eram pães que eles eram trocados a cada semana. Não está falando daquele pão que estava sobre a mesa, mas o pão que foi trocado, que era só um direito dos levitas comerem. Davi comeu com os soldados, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com eles estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando Deus nos dá uma lei, e a gente quer usar essa lei contra Deus, o que significa usar uma lei contra Deus? A gente deixa de observar os princípios e a gente se fica na lei sobre tudo, irmãos, que é muito comum, texto sem contexto. Você pega um versículo isolado e você reivindica de Deus alguma coisa, e a sua reivindicação, ainda que você esteja fundamentado no texto, você não tem contexto para reivindicar. É por isso que muitas seitas estão surgindo, e se você for vir ou estudar acerca dessas seitas, você vai ver que cada uma delas tem um texto bíblico como fundamento. Mas não para por aí não. Você foi até o 28? Bota lá até o versículo 28. Assim o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Então leis foram feitas para serem trocadas. Uma lei nova revoga uma lei velha. São princípios. Vocês estão aí? Agora põe para mim o capítulo 3 de Marcos, do 1 ao 6, desse mesmo livro. E outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem? Aí dá um nó na cabeça de todo mundo, né? Ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Continuam. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Aqui está um homem chamado Jesus, cumprindo um princípio. Qual é o princípio maior? O amor. Ele disse: o que vocês acham que eu tenho que fazer no sábado? O bem ou o mal? Amar ou matar? Né? Então, a gente precisa entrar exatamente dentro desse entendimento, sabe? Rever os nossos valores, ou melhor, os nossos princípios, sobretudo o amor que o Senhor tem confiado a nós. Como nós estamos exercitando esse amor? Estamos exatamente amando os outros. Às vezes, irmãos, nos incompatibilizamos com pequenas coisas, nos desvencilhamos de pessoas que a gente teve uma jornada com ela por coisas banais. Certamente, quando nós quebramos leis e regras, certamente é porque a gente começou a abandonar alguns princípios. Vocês estão aí? Então, o amor é um princípio de Deus. A gente lê um texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que se deu o seu único filho. Deus, antes de estabelecer qualquer lei, o que ele fez? Ele deu Jesus. Ele entregou Jesus por nós. Antes de Deus criar os céus e a terra, né? E quando Deus criou o céu e terra, ele, em razão da criação, Deus editou o quê? Leis, além da natureza, além do retorno que você planta, você colhe. Deus colocou um limite no mar. Deus trouxe a lei, quando fala da lei na natureza, as 4 estações. E uma deve se obedecer a outra na proporção que uma chega e outra sai, né? Então são coisas que Deus estabeleceu. Mas aí, antes de Deus estabelecer todas essas coisas, antes dessas leis serem
né, compartilhadas. Da onde saíram todas essas regras? Não saíram do princípio de Deus, ou não saíram desse princípio maior? Eu te chamo nesta manhã a ter esse mesmo princípio de Deus, a não se deixar levar, ou não ser um legalista. A religiosidade tem sido um mal no século 21. As pessoas estão sendo pessoas religiosas. Tipo, eu venho à casa de Deus porque eu estou indo em razão de uma lei, ou de uma necessidade em razão daquela lei que eu entendo que me obriga. Eu estou seguindo o meu princípio cristão, o meu reconhecimento que ninguém faria por mim o que Jesus fez. Eu estou estabelecendo dentro de mim princípios que vão me libertar muitas das vezes das regras, das leis, princípios que vão na verdade me sufocar. Agora, quando eu não tenho problema com os princípios, eu nunca vou ter problema com as regras. Você pode dizer isso para o seu irmão: se você não tiver problema com os princípios de Deus, você não vai ter problema com as suas regras, nem com as suas leis. Você vai conseguir vivê-las exatamente dando aleluia e agradecendo a Deus, porque você tem algo maior do que as leis, você tem princípios. Deus colocou esse tema há uma semana no meu coração. Aliás, tem mais de 10 dias. Foi na outra semana que eu estava orando e Deus disse para mim que o tema seria. Eu fui buscar o fundamento. O fundamento foi uma incumbência minha. Deus me deu um sentimento. Deus me deu um princípio. E eu fui buscar as leis, as regras. E algumas vezes eu dizia ao Espírito Santo: mas se eu não cuidar, eu vou falar só de regras. E o Senhor disse para mim: diga, porque eu dei o princípio. O princípio, quando eu te dei a revelação, você só tão somente está fundamentando. Vocês estão aí? Os princípios de Deus em nós. O princípio da fidelidade, da lealdade, da honestidade, da integridade, do amor, da compaixão, da misericórdia, nos faz tão parecidos com Jesus. Esses princípios que vêm de Deus para nós. Não tem a Bíblia, ainda que a Bíblia seja a nossa regra de fé. O que eu quero colocar? É que, porque Deus trouxe as leis para colocar limite aonde? No pecado. Antes de, quando Deus criou Adão e Eva, e eles não tinham pecado, a pergunta é: havia lei? Havia uma só advertência, uma única: de todas as árvores comerás livremente, então somente da ciência do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Só havia essa observação. As leis que Deus entregou a Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, e depois os detalhes, porque você gera uma lei, depois você vai, editar essa lei, vai complementar essa lei, vai dizer o que você quer com a interpretação da lei. Então, Deus traz a lei para dizer o seguinte: se eu não pôr regras, se eu não colocar limite, um homem, a lei do perfil etário, Adão vivia uma vida física eterna. Quando o homem pecou, Adão passou a viver tão somente 830 anos. O homem que mais viveu, Matusalém, 969. Quando Deus traz o dilúvio, pós-dilúvio, e o homem oferece a Deus uma oferta, e Deus cheira aquela oferta como um cheiro suave, Deus diz, a Bíblia diz que Deus diz o seguinte: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é pó, o homem é limitado. Eu vou estabelecer uma nova regra. Eu vou conceder ao homem tão somente 120 anos. Saímos de 830 do nosso pai Adão, caímos para 120. E o pecado continuou. E agora Deus começa a trazer novos limites. O Salmo 90, salvo engano, diz que se o homem passar dos 80, 70 e 80, o que acontece? Canseira e enfado. Você pega uma pessoa aí com 80, com 85 anos,
salvo algumas exceções. Se você começar a fazer exercício agora, se você começar a correr agora, meu irmão, você está sentado, quando levantar começa a correr, que aí você terá a possibilidade de viver um pouco mais. Isso serve para mim, tá, irmãos? A espada, o primeiro corte daquele é dente. A gente estava conversando ontem em Niterói que a gente precisa voltar a caminhar de novo. Mas isso aqui são limites, ou foram limites que Deus estabeleceu. Eterno, 830, 120, 80, 90. Pessoa mais idosa que hoje existe no mundo, chegou aos seus 120 anos, que é o limite que Deus, na verdade, não permitiu que ninguém mais passasse. Abraão chegou a 120, Moisés chegou a 120, né? Então o que nós queremos dizer é o seguinte: quando nós quebramos regras, se a gente não cumpre os princípios de Deus, porque o cumprimento dos princípios de Deus, eles vão nos avalizar, eles vão nos fundamentar para que a gente possa ter o quê? Longevidade, para que a gente tenha o quê? Vida abundante. Ainda que a gente venha ficar enfermado, Deus é o nosso Jeová Rafa, o Deus que nos sabe. Se nós tivermos um problema de ordem financeira, Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se nós estivermos no campo de batalha, Ele será o nosso Jeová Sabaoth, general de guerra. Se nós tivermos ausência de paz, Ele é o nosso Shalom. Se nós nos sentimos abandonados, Ele é o nosso Jeová Shammah. O Senhor presente está. Princípios que precisam ser internalizados. Vocês estão aí? As pessoas querem guardar as regras e não os princípios. Quando Jesus fala que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, Jesus suscita no primeiro dia da semana, ressuscita no primeiro dia da semana, né? Jesus ressuscita no domingo. A questão da visão sabática que nós, enquanto cristãos, guardamos o domingo, precisamos entender que Deus não está centrado no dia. Um exemplo: você trabalha de segunda a segunda e a tua folga é na terça. A tua terça passou a ser o teu dia de descanso. Esse dia de descanso, na ótica de Deus, é o dia que você tem que adorar a Deus, que você tem que ter o teu devocional, que você tem que ter o teu momento de adoração. Deus separou pelo menos um dia para que você tenha descanso. E enquanto você descansa, você adora o Criador. Então, para Deus, independe se é o sábado ou se é o domingo. Mas Jesus traz uma nova regra, uma nova lei. A lei atual substitui a lei antiga. Se Jesus ressuscita no domingo, nós vamos guardar o quê? O domingo. Senão Jesus teria ressuscitado quando? No sábado. Então, Deus muda regras, mas Deus não muda princípios. Essa é a máxima do nosso Deus. Ele te prometeu te abençoar, Ele vai contigo até o final. Você, ainda que você possa quebrar regras, porque mesmo o homem quebrando regras, Deus vai lá e levanta esse homem. Você pode até quebrar regras. O que Deus não admite é que você quebre princípios. Davi quebrou uma regra. Ele pecou contra Deus. E o Salmo 139, que é o Salmo Tu me sondas e me conhece, Davi já estava no seu momento de fragilidade. Ele chega a dizer: para onde virei do teu espírito? Davi tinha conhecido os princípios de Deus. Princípios estes que fez com que Deus tirasse ele de trás das malhadas. Uma pessoa, para aquela sociedade então insignificante, uma pessoa não conhecida. E Deus faz de Davi um rei poderoso, temido, bem sucedido. Então Davi tinha internalizado esses princípios, embora tenha quebrado regras. O Salmo 51, que é o Salmo da penitência, Davi fala para Deus sobre o seu estado. Ele estava dizendo para Deus que os seus ossos estavam secando.
Ele estava dizendo para Deus o quanto ele tinha feito algo grave contra Deus. Por que Davi tinha esse sentimento e essa oração? Porque Davi, ele tinha esse princípio de saber que só Deus poderia restaurar ele daquela situação, que só Deus poderia levantar ele daquela situação, né? E em razão da regra ou da lei, nós sabemos que Deus perdoa o pecado, mas aquilo que nós fazemos, a consequência do pecado é inevitável. Deus amou Davi, chamou de Davi de um homem segundo o coração dele. E quando Davi precisou escolher que tipo de punição ele ia viver, Deus ainda deu a ele escolhas para ele fazer. E Davi disse: se eu cair na mão dos homens, os homens não terão de mim misericórdia. Eu prefiro cair na tua mão, porque eu sei que eu conheço os teus princípios. Eu sei que tu é um Deus amoroso, que vai me perdoar, que vai me oportunizar esse tempo de rever meus valores morais, meus valores éticos, meus valores espirituais. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, eu queimei regras. Aleluia! Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Gastou todos os seus bens, e quando ele foi reduzido a nada, menos de nada, e desejou comer as bolotas que lançavam lá para os porcos, ele disse: levantar-me-ei. Quantos jornaleiros, trabalhadores do meu pai, comem à mesa, comem do bom e do melhor, e eu aqui padecendo, né? O filho pródigo, ele se fundamentou em leis e regras, ou ele se fundamentou no princípio do seu pai? Ele sabia que ao voltar para casa, o seu pai ia abraçá-lo, ia colocar nele uma nova veste, ia colocar um anel novo, ia fazer uma grande festa. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele, na verdade, foi porque ele conhecia esses princípios que estão acima de qualquer lei ou de qualquer regra. Você diz: eu quero finalizar chamando a sua atenção para Hebreus capítulo 8, do 8 ao 13, para a gente poder concluir. Põe na tela. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos os que me conheceram, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Diga comigo: leis e regras acabam, mas princípios são eternos. Deus não muda, Ele não vai mudar. Ele quer que você também não mude. Ele quer que você seja firme. Ele te chamou para você ser uma pessoa consciente e coerente. E essa coesão vem quando é internalizado em nós esses princípios de Deus. As leis mudam. Israel ficou totalmente norteado, né? Desnorteado, quando Deus começou a mudar as regras. Quem põe regras pode editar novas regras. E quando Israel começou a entender
acerca da circuncisão, que era uma cirurgia que eles tinham que fazer, né, como uma forma de marcar. O judeu faziam todos os meninos de 8 anos. Para vocês terem uma ideia sobre regras e leis, a ciência comprova, está cientificamente provado, que qualquer criança que no seu 8º dia de nascimento fizer uma cirurgia sangra menos. Por isso que Deus estabeleceu o 8º dia para o dia da circuncisão. Você entende como Deus é o Deus que tem o controle? Meus irmãos, a gente, muitas das vezes, a gente se torna vulnerável, sabe? A gente começa a se tornar presumível. O mundo espiritual e as pessoas começam a nos conhecer, e em razão disso, né, a gente às vezes vai perdendo, né, esses princípios de Deus. Deus te chamou, a sua fé é negociável. Deus te comissionou, faça o que Deus te mandou fazer. Seja obediente, seja fiel, independentemente das circunstâncias, porque se nós observarmos os princípios de Deus, vai acontecer na nossa vida. Deuteronômio 28, nós seremos abençoados, nós vamos estar acabando de colher, né, a última semeadura, e nós já vamos ver que o campo já está branco para novas colheitas. O Senhor vai nos trazer abundância de pão, de cereal, de gordura, e Deus quer que nós comamos o melhor dessa terra. Entretanto, a gente precisa observar os seus princípios. Ame a Deus, venha para sua casa, não venha um domingo sim, outro domingo não. Tenha princípios, porque Deus te chamou, Ele quer te ver todos os dias, que aqui se fizer um culto de adoração a Ele. Você pode até quebrar leis, mas você nunca vai poder quebrar os princípios e achar que Deus vai te abençoar. Deus não estabelece promessa se a gente não observa os seus princípios. Vocês estão comigo? Diga comigo, os princípios precedem as promessas. Não há promessa sem princípio. Se eu quero princípios, não vivo promessa. Mas se eu vivo os princípios, as promessas se seguem. Aleluia! 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 Outra coisa que eu quero falar é que Deus está dizendo na sua carta, no Novo Testamento em Hebreus, para a gente não achar que é só entendimento do Antigo Testamento. Em Hebreus, por causa de Jesus, ele diz assim: eu não vou mais imprimir esse livro de 66 livros, eu vou imprimir os meus princípios aonde? Coração. Podem te tirar a regra, as leis, mas os princípios estão onde? Aleluia. Para de imprimir, carimbar. Você está do lado de uma pessoa que tem o coração carimbado por Deus. Você vai dizer ao seu irmão: eu estou do lado de uma pessoa que tem o seu coração carimbado por Deus. Ninguém vai precisar ensinar leis ao outro. Você conhece o Senhor? Porque na vida daquela pessoa já vai ter o quê? Os princípios de Deus. O Espírito Santo veio morar em nós para trazer leis. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é o quê? Raciocínio lógico, coerência, fidelidade aos princípios de Deus. Deus te chamou e te fez uma promessa. Cuidado com os convites, cuidado com as oportunidades que vêm para te tirar da onde Deus te colocou, né? Cuidado para que você não incorra no problema de você viver alguma ruptura dentro daquilo que Deus quer que você viva, onde Deus te colocou. Isso é sagrado, mas a gente está com muita facilidade, sabe, irmãos? A gente tem uma dificuldade de obedecer, sabe? A gente tem essa dificuldade, é uma dificuldade inata.
Pastor, bispo, eu posso fazer isso? Não. Passa 2 dias, ele vem falar comigo. Apóstolo, eu posso fazer isso? Sem saber que ela disse não. Ele disse assim, eu vou falar com a bispo. A pessoa sai dali tremendo. Por quê? Queria uma fundamentação para fazer aquilo que nós entendemos que não é bom. A gente vê isso na Bíblia. Balaão que queria amaldiçoar o povo porque ele queria ganhar dinheiro. O rei pediu para Balaão amaldiçoar Israel e ele foi convencido de estar. Quando ele foi consultar Deus, disse para ele, não vá. Ele volta para casa e diz para o rei, olha, eu fui consultar Deus, Deus disse para eu não ir com você não, para eu ficar aqui. Só que Balaão fez uma proposta. Os homens, eles fazem acordo com os homens, porque eles têm dificuldade de dizer não para os homens, mas eles falam não para Deus com facilidade. O rei disse, mas aí, poxa, eu vou te dar tanto. Ele volta a segunda vez para Deus para perguntar, Deus poderia dizer isso para você não? Sabe Deus para ele, você, é isso que você deseja, vá. A gente faz tanta força e tanta resistência a Deus, que chega um tempo que Deus diz assim, vai, você vai, mas você não vai debaixo da minha mão não, porque você está fazendo por conta própria, porque o primeiro não que eu te dei, faz parte de um princípio, eu conheço o teu futuro. Algumas vezes ele tentou amaldiçoar o povo judeu, e Deus dizia para ele, você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Por mais que ele tentasse, ele não conseguiu. Ninguém poderá te amaldiçoar, porque você está debaixo de um princípio divino. O Senhor é contigo em todo o tempo. Não temas. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Obrigado, Senhor.